Nesta videoaula vamos proceder à resolução do caso prático número 2. O manual do caso prático número 2, neste caso começamos por fazer a apresentação de uma empresa que é a Sociedade X Limitada. É um sujeito passivo de IRC que nos últimos 2 anos empregou entre 20 a 25 funcionários. A empresa teve um volume de vendas de 3 milhões e 500 mil euros, não tendo optado pelo regime geral do Sistema de Normalização Contabilística, trata-se de uma pequena entidade, e apresentou para o ano N as seguintes informações. Esta empresa, para além do seu volume de negócios, que já é fornecido, ela apresenta um resultado antes de impostos e depois de 100 mil euros, um resultado antes de impostos no valor de 100 mil euros, portanto a diferença entre os rendimentos globais e os gastos globais desta empresa é de 100 mil euros. E depois temos um conjunto de informações que nos vão permitir fazer o cálculo ou a passagem do resultado contabilístico desta empresa. Esta empresa tem um resultado contabilístico que é o denominado resultado antes de impostos, é positivo, portanto é um lucro contabilístico, e a partir de uma série de elementos que nós temos aqui no quadro, vamos fazer correções de âmbito fiscal, de forma a passarmos do resultado contabilístico ao resultado fiscal, e depois pretendemos determinar o imposto estimado para o período N, qual o valor do IRC a pagar, o resultado líquido do período, qual será a taxa efetiva de imposto desta mesma entidade. E para tal, e para chegarmos a estes dados, também vamos aproveitar e vamos proceder ao preenchimento da declaração modelo 22 desta empresa. O caso prático, para além destas questões, traz outras questões, nomeadamente no início questões de âmbito introdutório, e que servirão também de revisão. A primeira questão, como são, em sede de IRC, tributados os sujeitos passivos residentes e os sujeitos passivos não residentes. De uma forma sucinta, no que respeita às pessoas coletivas e outras entidades com sede ou direção efetiva em território português, o IRC incide sobre a totalidade dos seus rendimentos, incluindo os obtidos fora desse território, obedecendo ao princípio do rendimento mundial, enquanto as entidades não residentes pagam IRC apenas relativamente aos rendimentos obtidos em território português, guiando-se pelo princípio da tributação territorial ou da fonte. Algum desenvolvimento sobre esta matéria das entidades residentes e das entidades não residentes para sua leitura. E a próxima questão faz referência a quais os métodos que podem ser considerados na contabilização dos impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas. Bom, a contabilização do IRC, ela pode efetuar-se por 2 métodos. O método dos impostos a pagar e o método do efeito fiscal. Sobre o primeiro método, ou seja, o método do imposto a pagar, o gasto do imposto corresponde ao valor do imposto a pagar, não se levando em conta o efeito fiscal futuro das diferenças temporárias. Quanto ao método do efeito fiscal, o método do efeito fiscal ele é conhecido pela contabilização dos impostos diferidos. Neste método do efeito fiscal, são levados em consideração os efeitos fiscais futuros
das diferenças entre ativos e passivos contabilísticos e os ativos e passivos fiscais, através do reconhecimento de ativos por impostos diferidos ou de passivos por impostos diferidos. Este método é um método que não pode ser utilizado por qualquer entidade. O método do efeito fiscal, ele não é utilizado nas microentidades, nem nas pequenas entidades. Este é um método que é usado pelas entidades que estão sujeitas ou que optaram pelo regime geral do sistema de normalização contabilística, que tem a sua, cuja aplicação aqui no método do efeito fiscal se baseia na norma contabilística e de relato financeiro 25, que prevê os dois métodos, obviamente, e as entidades que estão sujeitas às 28 normas de contabilidade, ou seja, as entidades do regime geral, aplicarão este método. Eventualmente, as entidades denominadas como pequenas entidades, se optarem pelo modelo de revalorização na mensuração dos seus ativos fixos tangíveis, terá de adotar integralmente a norma contabilística e de relato financeiro 25, de acordo com o estabelecido na norma contabilística e de relato financeiro para as pequenas entidades, o que implica o reconhecimento de impostos diferidos sobre as diferenças entre o justo valor do ativo e a sua base fiscal. Portanto, nestes termos, poderão as pequenas entidades sujeitas à norma de contabilidade e relato financeiro para pequenas entidades, nestas circunstâncias, poderão aplicar impostos diferidos. Mas em que é que consistem os impostos diferidos e, de uma forma muito breve, uma breve sensibilização aqui à matéria dos impostos diferidos. Os impostos diferidos resultam do facto de ocorrerem diferenças num determinado período entre os montantes do resultado fiscal, que também é o denominado resultado tributável, e do resultado contabilístico. Tal acontece porque as regras para a determinação dos rendimentos e dos gastos para efeitos contabilísticos e para efeitos fiscais não são totalmente convergentes. Portanto, nós sabemos que para se apurar o IRC de uma empresa, há um ponto de partida que é o resultado contabilístico da empresa. E existem uma série de situações que podem ter ocorrido na empresa, à luz do código do IRC, e que vão provocar correções, ajustamentos ao resultado contabilístico da empresa, ou seja, aos rendimentos globais menos os gastos globais, gera-se o resultado contabilístico e vamos ter de fazer uma série de correções, obviamente depende de empresa para empresa, haverá correções fiscais a fazer para passarmos para o denominado resultado fiscal, se for positivo, lucro fiscal, se for negativo, prejuízo fiscal. E é nesta diferença entre o resultado contabilístico e o resultado fiscal da empresa que, em determinadas situações, vão ser reconhecidos os impostos diferidos, devido às diferenças que nos permitem fazer esta passagem, ou que estão na base desta passagem do resultado contabilístico ao resultado fiscal. Essas diferenças podem ser diferenças permanentes. As diferenças permanentes não originam impostos diferidos, ou podem ser diferenças temporárias. E as diferenças temporárias, sim, as diferenças temporárias dedutíveis, originam os ativos por impostos diferidos, utilizando-se a conta 2741, e as diferenças temporárias tributáveis originam os passivos por impostos diferidos, utilizando-se a conta 2742. Vejamos o que é uma diferença permanente. O ideal é darmos um exemplo. Vamos imaginar, eu vou recorrer aqui à declaração modelo 22,
Vamos imaginar no quadro 7 da Declaração Modelo 22, o quadro onde vão ser feitas uma série de correções fiscais a acrescer e a deduzir. Imaginemos que uma empresa teve um determinado resultado contabilístico. Pode até ser a empresa que vamos já a seguir analisar. A empresa que vamos preencher já de seguida a nossa declaração modelo 22, a tal Sociedade X Limitada, ela teve um resultado contabilístico de 100 mil euros. Mas, segundo consta aqui dos dados, esta empresa durante o ano contabilizou multas fiscais no valor de 900 euros. E as multas fiscais não são aceites do ponto de vista fiscal. Portanto, é aquilo a que se chama um encargo não dedutível. O que significa que este resultado contabilístico vai já ter de ser corrigido, porque ao resultado vamos ter de acrescer as multas fiscais e passaremos já para 100.900 de resultado e estamos a construir o resultado fiscal através de várias correções. Portanto, nós, se tivéssemos apenas aqui neste exercício a questão das multas fiscais, eu diria que o meu resultado contabilístico era de 100 mil e o meu resultado fiscal, lucro tributável, seria de 100.900. Portanto, há aqui uma diferença entre o resultado contabilístico de 100 mil e o resultado fiscal de 100.900. Essa diferença, obviamente, é 900, porque as multas obrigatoriamente vão ter de acrescer ao resultado na declaração modelo 22. Ou seja, temos na declaração, no campo 728, o nosso campo para corrigirmos, com ajustamento fiscal a acrescer, o valor das multas. Isto provoca um aumento do nosso resultado, que está a ser transformado num resultado fiscal, e vai ser sobre o resultado fiscal que teremos seguidamente lucro tributável, que teremos de aplicar a taxa de IRC. Mas esta diferença é uma diferença permanente, porque nunca mais esta empresa vai conseguir no futuro recuperar este valor. Ou seja, as multas não são fiscalmente aceites e futuramente continuarão a não ser, ou seja, não há qualquer possibilidade de vir a recuperar este valor. Haverá outro tipo de diferenças, as denominadas diferenças temporárias, em que poderemos ter a possibilidade de vir a recuperar no futuro parte do imposto ou, eventualmente, poderemos até ter de, no futuro, proceder ao pagamento de mais imposto. Essas são as chamadas diferenças temporárias. Por exemplo, uma empresa, quando preenche a declaração modelo 22, no âmbito, por exemplo, das perdas por imparidade dos clientes, as perdas por imparidade de clientes, elas não são aceites até determinados limites. E as correções relativamente às perdas por imparidade dos clientes vão ser feitas aqui num campo, que é o campo, vamos verificar o campo 718, onde temos as perdas por imparidade em inventários para além dos limites legais e em créditos não fiscalmente dedutíveis ou para além dos limites legais. Se uma empresa registar uma perda por imparidade de um cliente que está em mora há 7 meses e se registar a perda por imparidade pela sua totalidade, em conformidade com o artigo 28b do Código do IRC, para mora entre 6 a 12 meses apenas será aceite 25%.
do valor reconhecido, se a empresa reconheceu pelo total da dívida. Mas, quando a mora passar de 12 para 18 meses, já serão aceitos 50%, de 18 para 24 meses 75%, e quando a mora ultrapassar 24 meses serão aceitos 100%. Ou seja, aquele ajustamento fiscal a crescer que a empresa fez no início, em que contabilizou uma perda por imparidade, e o código do IRC apenas aceitou 25% da mesma, a empresa teve de acrescer 75% a diferença, mas futuramente, se o cliente continuar em dívida, a aceitação fiscal vai aumentar para 50%, para 75% e até para 100%. É uma diferença que não é permanente, é uma diferença temporária. E as diferenças temporárias, elas baseiam-se em ativos por impostos diferidos. Por exemplo, o exemplo que eu acabei agora de referir, são valores referentes a impostos que a empresa espera vir a recuperar no futuro, nomeadamente por conta de prejuízos fiscais passados ou gastos não dedutíveis no período, mas dedutíveis nos períodos futuros. Já os passivos por impostos diferidos são valores referentes a impostos que a empresa espera vir a pagar no futuro, decorrentes das diferenças entre os critérios contabilísticos e as regras fiscais, nomeadamente por conta de rendimentos não tributáveis no período, mas que virão a ser tributáveis em períodos futuros, e a empresa, nesse âmbito, reconhece passivos por impostos diferidos. Ora, apenas uma breve sensibilização àquilo que são ativos por impostos diferidos e passivos por impostos diferidos, e ao método do imposto a pagar e ao método do efeito fiscal. O efeito fiscal é aquele em que se reconhecem os impostos diferidos. A questão número 3 do exercício, faça uma descrição de como é determinada a estimativa do IRC pelo regime geral de tributação. Vamos aplicar essa metodologia agora, na resolução deste exercício. Tudo vai partir do resultado antes de impostos da empresa, calculado o resultado antes de impostos através da demonstração dos resultados por naturezas. Há de seguida que calcular o lucro, ou eventualmente prejuízo, tributável, que, como se sabe, não coincide com o lucro ou prejuízo contabilístico. Assim, para uma entidade residente que exerça a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial ou agrícola, a estimativa do lucro tributável será o resultado das seguintes operações. Teremos como ponto de partida o nosso resultado antes de impostos, que advém da própria demonstração dos resultados, os rendimentos globais menos os gastos globais da empresa. O resultado antes de impostos, se for superior a zero, trata-se de lucro contabilístico, se for negativo, trata-se de prejuízo contabilístico. Quer de uma maneira, quer de outra, teremos de fazer uma série de correções fiscais. Correções fiscais que passam pelas variações patrimoniais positivas não refletidas no resultado, menos as variações patrimoniais negativas não refletidas no resultado. Estamos aqui a falar de determinados movimentos na classe 5, no ano seguinte, em que não há uma reflexão direta no resultado líquido da empresa, e teremos de fazer este tipo de ajustamentos na declaração modelo 22. Depois vamos ter os ajustamentos fiscais a crescer, os ajustamentos fiscais a deduzir, e desta soma algébrica teremos a estimativa do nosso lucro tributável, se for positivo, ou prejuízo fiscal, se for negativo. Este conjunto de correções serão realizadas no quadro 07 da Declaração Modelo 22. Portanto, o quadro 07 mostra-nos, em primeiro lugar, as várias variações patrimoniais ou positivas ou negativas.
que, como já referi, advém de movimentos na classe 5 dos capitais, podendo ser, por exemplo, ao nível dos resultados transitados, que não se refletem tanto nas contas de gastos como nas contas de rendimentos, e de uma forma extra contabilística vamos ter de trabalhar aqui variações patrimoniais positivas, a somar, ou variações patrimoniais negativas, a deduzir. E depois temos os ajustamentos a acrescer, muito baseados em gastos, despesas, encargos que a empresa ao longo do ano reconheceu e que estão contabilizados, nomeadamente na classe 6, e que não são aceitos fiscalmente. Uma das grandes bases legal em termos daquilo que são os ajustamentos fiscais a acrescer é o artigo 23A do Código do IRC. Aliás, o quadro 7, nos ajustamentos fiscais a acrescer, vários dos itens dos campos estão justificados como referência ao artigo 23A do Código do IRC, que é o artigo dos encargos não dedutíveis, ou seja, daqueles gastos que não vão ser fiscalmente aceitos. Eles foram contabilizados, foram reconhecidos ao longo do ano, fazem parte dos gastos na perspectiva contabilística, ou seja, deduziram, transformaram um resultado contabilístico num resultado menor, porque os gastos têm esta capacidade de diminuir o resultado, obviamente, e aqui na legislação determinados gastos não são aceitos do ponto de vista fiscal e, portanto, eles vão ter de ser corrigidos desta forma extra contabilística a partir da declaração modelo 22. Temos então os ajustamentos fiscais a acrescer, os ajustamentos fiscais também a deduzir. Portanto, os ajustamentos fiscais a acrescer vão penalizar a empresa porque se traduzem em gastos que não são aceitos ou em que foram ultrapassados determinados limites e, portanto, terão de ser corrigidos. E os ajustamentos fiscais a deduzir são, obviamente, têm a capacidade de diminuir o resultado da empresa na perspectiva fiscal, porque eles entram aqui a deduzir e, portanto, digamos que beneficiarão a empresa e temos, por exemplo, aqui os benefícios fiscais que vão operar por dedução ao rendimento da empresa. Da soma algébrica vai-se formar ou o lucro tributável, se resultar de tudo isto valor positivo, ou prejuízo para efeitos fiscais, se resultar de tudo isto valor negativo. Já vamos preencher aqui este quadro para o exercício que nós estamos a apresentar, o caso prático número 2. Portanto, a metodologia do cálculo do imposto passará então pelas correções fiscais que vão ser feitas e mostrei o quadro 7 que é usado efetivamente para estas mesmas correções. Ora, esta metodologia reporta o lucro tributável ao resultado do exercício constante da demonstração dos resultados. Determinado o lucro tributável, pretende-se apurar a matéria coletável, que se obtém pela dedução ao lucro tributável do montante dos prejuízos fiscais e dos benefícios fiscais eventualmente existentes e que operam por dedução àquele lucro. Ou seja, uma vez determinado o lucro tributável, teremos de verificar a existência de prejuízos fiscais que a empresa tenha de períodos anteriores e que sejam dedutíveis na base do artigo 52 do Código do IRC, o qual estabelece atualmente que o sujeito passivo pode deduzir prejuízos fiscais até ao montante máximo anual de 65% do lucro tributável. Portanto, é esse o limite anual para a dedução de prejuízos fiscais. A base é o artigo 52 do Código do IRC. O lucro tributável subtraído dos tais prejuízos fiscais dos períodos anteriores dará aquilo que se denomina a matéria coletável. Será então a matéria coletável à qual vamos aplicar a taxa de IRC e apura-se a coleta.
Por fim, para apurar o IRC, há que ter em atenção algumas deduções à coleta, bem como o montante das derramas e das tributações autónomas a pagar. Portanto, esta é a metodologia que vamos usar para resolver o caso prático, que passamos então agora ao ponto número 4 e vamos começar por determinar qual o imposto estimado para o período. Vejamos então os elementos que agora temos e o nosso ponto de partida será o resultado antes de impostos da empresa, 100 mil euros. Se estivéssemos a falar da demonstração dos resultados desta empresa, nós teríamos na sua demonstração dos resultados os seus rendimentos, os seus gastos e, no final de tudo isto, a soma algébrica ou os rendimentos deduzidos de todos os gastos da empresa teria dado um montante de 100 mil euros, que é o denominado resultado contabilístico ou antes de impostos. Portanto, temos ali um resultado da demonstração dos resultados, o denominado EBT, Earnings Before Taxes, ou simplesmente resultado antes de impostos, resultado contabilístico. Este resultado foi influenciado por rendimentos, por gastos diversos que a empresa reconheceu e que farão parte da sua demonstração dos resultados. Agora, há que verificar a existência de uma série de gastos que foram reconhecidos ao longo do ano, foram deduzidos na perspectiva contabilística, mas que, por imposição do código do IRC, não são fiscalmente aceitos. Desde já, o primeiro são as despesas não documentadas, que aqui aparecem. As despesas não documentadas, no valor de 3.500 euros, terão sido saídas de caixa que foram realizadas nesta empresa e sobre as quais não existe nenhum documento que justifique, nem se consegue determinar quem foi o beneficiário destes valores. As despesas não documentadas, elas são penalizadas de duas formas. A primeira forma é que não é considerado aceite do ponto de vista fiscal e, portanto, vamos ter de acrescer na declaração modelo 22. Depois teremos tributação autónoma nas despesas não documentadas e a tributação autónoma, regra geral, é de 50%. Ora, 50% de 3.500 daria 1.750, esse valor já estará calculado dentro daquilo que são as tributações autónomas desta empresa, ou seja, este valor já inclui, para além de outras, a parcela da tributação autónoma sobre as despesas não documentadas. Bom, depois temos uma série de outras situações que ocorreram nesta empresa. Eu vou passar para o mapa que tenho mais abaixo, que temos mais abaixo, na resolução do caso, onde está tudo já estruturado, ou seja, pegamos naquela informação toda, que eu vou explicar detalhadamente, ponto a ponto, mas já estruturamos aqui a estimativa do IRC para o período N. E comparando esta mesma estrutura com o que temos no nosso enunciado, vamos aqui um bocadinho para trás e vamos comparando o enunciado com a estrutura que está presente aqui no respectivo cálculo. O meu ponto de partida foi o resultado antes de impostos. Neste quadro, que consta da página 8 do manual, onde o caso prático é resolvido, as correções fiscais são feitas de acordo com a ordem da declaração modelo 22. No enunciado propriamente dito, aparece a informação espalhada, portanto não está por nenhuma ordem específica. Depois, na resolução propriamente dita, a informação foi organizada por ordem de enquadramento na declaração modelo 22. Temos o primeiro resultado, que é o nosso resultado antes de impostos, já sabemos que é de 100 mil euros.
Ora, pela ordem da declaração modelo 22, o primeiro ajustamento que nós aqui fazemos, a primeira correção que nós aqui fazemos, é a existência de uma variação patrimonial negativa na base legal do artigo 24 do Código do IRC. Esta variação patrimonial negativa está relacionada com as gratificações a título de participação no resultado do período anterior de trabalhadores não titulares de capital social. Aquilo que acontece aqui nesta situação é o seguinte. Esta empresa não tem a prática, ou seja, ao longo dos anos, não tem vindo a distribuir lucros, resultados, gratificações de balanço pelos seus trabalhadores e também pelos seus administradores ou sócios. Não existe essa rotina, essa prática anual. E, portanto, chegados ao final do ano, a empresa obteve um lucro. E, no ano seguinte, em Assembleia Geral de Aprovação de Contas, normalmente ao longo do mês de março do ano seguinte, foi deliberado que 15 mil euros do lucro da empresa seriam distribuídos pelos respectivos trabalhadores. Poderá, por exemplo, ter sido na base de mais uma remuneração para cada um deles. Ora, não havendo esta prática, no ano anterior, este movimento não terá sido reconhecido. Seria reconhecido numa conta de gastos à luz da norma contabilística e de relato financeiro número 28. Efetivamente, se existisse essa prática. Mas como não existe, no ano seguinte a empresa vai reconhecer estas gratificações de balanço a partir dos resultados transitados. Ou seja, o resultado líquido do período anterior, uma vez chegados ao novo ano, é transferido para resultados transitados, para crédito da conta de resultados transitados. E vai ser a partir de resultados transitados, que é uma conta da classe 5, é uma conta do capital, é a partir de resultados transitados, debitando essa conta, que vão ser, efetivamente, movimentadas, reconhecidas estas gratificações. Portanto, vai haver uma diminuição dos resultados transitados, porque é a partir dessa conta que vamos debitar resultados transitados para fazer a respectiva distribuição das gratificações de balanço. Um débito de uma conta de capital não foi refletida no resultado líquido da empresa. Então estamos perante aquilo a que se denomina uma variação patrimonial negativa. Vamos ter a possibilidade de deduzir este valor na nossa declaração modelo 22. Uma vez que não foi deduzido no ano anterior através de gastos, ou seja, não se refletiu no resultado líquido da empresa, não o diminuiu, agora, considerando no ano seguinte a movimentação a partir do capital, resultados transitados a débito, vamos refletir este movimento de uma forma extracontabilística na declaração modelo 22 como uma variação patrimonial negativa. O que nos vai permitir diminuir, obviamente, o nosso lucro para efeitos tributáveis. Portanto, este valor é um valor que vamos poder deduzir na declaração modelo 22 como variação patrimonial negativa. E serão 15 mil euros. Eu vou já apontar na declaração modelo 22. Vamos, então, às variações patrimoniais negativas não refletidas no resultado líquido, na base do artigo 24º do Código do IRC, temos então 15 mil euros a deduzir. E lá está ali o sinal menos, porque é um valor que vai deduzir, ou seja, no fundo, vai nos beneficiar aqui no sentido de que o nosso lucro tributável virá menor. Obviamente que
virá menor depois em 15 mil euros, uma vez que é este o valor que vai subtrair na formação, deduzir na formação do nosso lucro tributável. Ora, pela própria ordem da declaração modelo 22, seguidamente nós temos aqui despesas não documentadas, que eu já referi, 3.500 euros. As despesas não documentadas, como eu disse, são despesas que se baseiam em saídas de dinheiro da empresa, não há nenhuma justificação, através de um documento que possa, ou de documentos que possam justificar aquelas verbas que saíram da empresa, e também não se conhece o destinatário, o beneficiário dos respectivos valores. Caixa que saiu da empresa e, portanto, 3.500 euros. Isto tem como consequência direta um ajustamento fiscal a crescer, penalizador, não é? Para a empresa, ajustamento fiscal a crescer, e temos de ir às despesas não documentadas, na base do artigo 23A, número 1, a linha B, onde vamos, efetivamente, fazer um ajustamento fiscal a crescer de 3.500 euros. Portanto, tudo o que é um ajustamento fiscal a crescer vai agravar o lucro tributável da empresa. Este mesmo valor de 3.500 euros seria um valor que igualmente é penalizado pela via das tributações autónomas. As verbas que são sujeitas a tributações autónomas deverão ser declaradas no quadro 13 da Declaração Modelo 22. No quadro 13, Tributações Autónomas, nós declaramos as despesas, os encargos, os gastos que vão ser submetidos a tributações autónomas. E aqui o campo 438 serve para declarar as despesas não documentadas. E sobre este valor que nós teríamos de colocar no campo número 13, aliás, no quadro número 13, no campo 438, sobre este valor vamos ter de incidir 50% de tributação autónoma. Bom, relativamente às despesas não documentadas, estas são as consequências. Ora, logo a seguir, temos um conjunto de ajudas de custo não justificadas. E o valor é de 1.500 euros. O que acontece é que a entidade em análise pagou aos seus trabalhadores durante o ano verba total de 1.500 euros de ajudas de custo, e para essas mesmas ajudas de custo não elaborou um mapa de controle de ajudas de custo. Não estão devidamente justificadas as ajudas de custo. Quando as empresas não têm as ajudas de custo devidamente justificadas e com elaboração de mapa de ajudas de custo, a consequência é que as mesmas não são fiscalmente aceites, na base legal do artigo 23A, número 1, a linha H. E, consequentemente, esta empresa terá de proceder ao ajustamento fiscal a crescer, relativamente aqui à questão das ajudas de custo. Será o campo 730, ajudas de custo e encargos com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, porque não estão devidamente justificadas, porque não existe mapa de controlo relativamente às ajudas de custo, não foram fiscalmente aceitos. Se o trabalho tivesse sido bem efetuado, se as ajudas de custo tivessem sido devidamente justificadas, na base da elaboração de mapa de controle de ajudas de custo, elas teriam sido aceitas, não haveria esta questão de ajustamento fiscal a crescer. Depois temos realizações de utilidade social não dedutíveis, à luz do artigo 43 do Código do IRC.
Estas realizações, a empresa, estas realizações de utilidade social, a empresa terá reconhecido um valor de 600 euros. Na base do artigo 43 não vai ser fiscalmente aceito, pelo que no campo 723 teremos de corrigir estas mesmas realizações de utilidade social. Provavelmente terão ultrapassado o respectivo limite previsto na legislação e, portanto, teremos aqui realizações de utilidade social não dedutíveis na base do artigo 43, um valor de 600 euros, ajustamento fiscal a crescer. Base legal, artigo 43 do Código do IRC. Foram evidenciados créditos incobráveis não aceitos como gastos. Os créditos incobráveis são reconhecidos em gastos. Os que a empresa terá reconhecido na base do artigo 41 não são fiscalmente aceitos, pelo que haverá também um ajustamento fiscal a crescer de 2.250 euros, desta vez no campo 722. Créditos incobráveis não aceitos como gastos, portanto, o valor que foi considerado aqui nesta empresa, que detectamos nesta empresa, 2.250 euros. Provisões não dedutíveis, 2.000 euros. As provisões são reconhecidas como um gasto, na classe 6. E o artigo 39 do Código do IRC estabelece quais as provisões que são dedutíveis, que são fiscalmente aceites. Por aquilo que nós verificamos aqui, a empresa terá reconhecido provisões que não fazem parte daquilo que estabelece o artigo 39 do Código do IRC. Não estando as provisões elencadas no artigo 39 do Código do IRC, as mesmas não são dedutíveis. Pode ter sido, por exemplo, uma provisão para impostos que não é fiscalmente aceite pelo fisco, porque não faz parte do artigo 39 do Código do IRC. O artigo 39 estabelece quais as provisões que são aceites. Existem vários tipos de provisões no Código de Contas. Se aquela provisão que a empresa reconheceu não estiver na base legal do artigo 39, a empresa terá de acrescer. Foi um gasto reconhecido na contabilidade, mas que não é fiscalmente aceito. Ora, no quadro 07, no campo 721, teremos o valor, teremos de fazer o nosso ajustamento fiscal a crescer relativamente a este tipo de provisões que não são dedutíveis ou eventualmente além dos limites legais. Aqui foi provisão que não é fiscalmente dedutível no valor de 2.000 euros. A próxima correção foram as multas fiscais. A empresa contabilizou um conjunto de multas fiscais, elas entraram como um gasto. Aliás, todas estas rúbricas que temos estado a ver são rúbricas que foram reconhecidas como gasto na classe 6, mas que na base legal não são fiscalmente aceitos. Isso também acontece com multas. Quaisquer multas que a empresa reconheça são contabilizadas em gastos na classe 6 e, à luz do artigo 23A, número 1, a linha E, não são fiscalmente aceitos. São encargos não dedutíveis. 900 euros que vamos ter de ajustar a crescer no campo 728. Eu já tinha colocado anteriormente aqui a rúbrica de multas, ajustamento fiscal a crescer, penaliza obviamente a empresa, tudo o que é a crescer, mais 900 euros. Ora, pela soma algébrica do resultado antes de impostos, subtraindo a variação patrimonial negativa e somando estes vários ajustamentos fiscais a crescer, estamos neste momento com uma soma de 95.750.
E seguidamente temos ajustamentos para deduzir. A reversão de uma provisão que foi tributada no ano anterior. Por exemplo, nós agora, como o ajustamento fiscal a crescer, nós acrescemos uma provisão não dedutível no campo 721. Acrescemos esta provisão, ou seja, este valor vai ser tributado, ele vai acrescer ao nosso lucro tributável, obviamente que vai ser tributado. Se eventualmente no próximo ano esta provisão for anulada, ou seja, se for feita uma reversão, nós vamos ter a possibilidade na próxima declaração modelo 22 de a deduzir, que é o que está a acontecer aqui. É outro caso, é outra situação, mas terá sido uma provisão que a empresa terá contabilizado no ano anterior, não foi fiscalmente aceite, ou seja, a empresa tributou, foi tributada sobre essa provisão e agora, por determinadas circunstâncias, deixou de ser necessário o seu reconhecimento e a provisão foi anulada, foi feita uma reversão. As reversões das provisões passam por uma conta de rendimentos da classe 7. Ou seja, ao fazer uma reversão da provisão, de uma provisão, a reversão consiste em reconhecer uma conta de rendimentos, o que vai aumentar o nosso resultado contabilístico. Já foi aumentado pela via dos rendimentos. Ora, como ela foi tributada no ano anterior, nós temos a possibilidade, pela base legal, de a deduzirmos, porque não vamos tributar duas vezes a mesma matéria. Já terá sido tributada no ano anterior, agora foi anulada, e por isso vamos ter a possibilidade de a deduzir, e este contexto de provisões anuladas, através de reversão de provisões tributadas, é feito no campo 764, onde temos a possibilidade de deduzir 4.780 euros. Então vamos aos ajustamentos fiscais a deduzir, e nos ajustamentos fiscais a deduzir, não esquecer a reversão de provisões tributadas, campo 764, valor 4.780 euros a deduzir. Outra situação que nós temos aqui é um conjunto de benefícios fiscais que esta empresa terá considerado de 400 euros, benefícios fiscais que estão a operar por dedução ao rendimento e, portanto, a empresa vai poder deduzir um valor de 400 euros ao seu lucro tributável na vertente dos benefícios fiscais. Deduz-se no campo 774 o valor de 400 euros. Tivemos 2 ajustamentos fiscais a deduzir. Por anulação ou reversão de provisões que tinham sido tributadas no período anterior e por benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento. Ora, fazendo a soma algébrica, temos 90.570 para já, não é? Portanto, o que significa que, tendo como ponto de partida 100.000 euros e tendo como ponto de chegada um lucro tributável de 90.570, a nossa empresa está a ser efetivamente beneficiada através das correções. Isto baseou-se no facto de poder ter deduzido a variação patrimonial negativa relativa às gratificações de balanço e também de deduzir aqui esta provisão não tributada e estes benefícios fiscais fez com que o ponto de partida em relação ao ponto de chegada, o ponto de chegada é inferior, o lucro tributável é inferior ao resultado antes de impostos. Portanto, este é o lucro tributável da empresa, está aqui calculado.
Seguidamente, a empresa deduz prejuízos fiscais que incorreu em ano anterior. Temos no enunciado que no ano N-1 terá a empresa apresentado prejuízo fiscal de 12 mil euros e na base do artigo 52 do Código do IRC nós vamos deduzir ao nosso lucro tributável o prejuízo do ano anterior. O limite seria de 65% do lucro tributável, mas 65% do lucro tributável é amplamente inferior a 12 mil euros, o que significa que é permitido deduzir na totalidade os 12 mil euros. O máximo de dedução seria até 65% do lucro tributável. Portanto, estamos muito abaixo desse máximo, podemos deduzir este valor na sua totalidade. A diferença entre o lucro tributável e os prejuízos é a denominada matéria coletável, 78.570. Da matéria coletável, vamos aplicar a taxa de IRC. De acordo com a nova legislação, aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável, aplicar-se-á 17% de taxa de IRC. E à diferença entre a matéria coletável e 50 mil euros, aplicar-se-á 21%. Isto será quando estamos perante pequena e média empresa ou uma small mid cap. E quanto à classificação de pequena e média empresa para efeitos aqui fiscais, e também o que é uma small mid cap, uma empresa que emprega até 750 trabalhadores, esta informação consta do manual do curso e também no final deste exercício são feitas uma série de revisões onde a informação volta a estar disponível. Estamos aqui perante uma pequena entidade pelos elementos que estão para trás, volume de negócios, número de trabalhadores, e, consequentemente, ela aplicou esta possibilidade, este benefício de até aos primeiros 50 mil euros de matéria coletável ter uma taxa de 17%. E o excesso, 21%. Quando se trata de uma grande empresa, toda a matéria coletável está sujeita a 21%. A derrama municipal aplica-se ao lucro tributável, Portanto, no município onde a empresa está implementada, a Câmara Municipal definiu 1,5 de taxa de derrama, 1,5%, vezes o lucro tributável. Ou seja, 1,5 vezes 90.570 dá 1.358,55. As tributações autónomas, que é um dado do exercício, o seu total é de 2.400 euros, já estão calculadas. E se nós somarmos a coleta, a derrama municipal e as tributações autónomas, temos aquilo que se denomina o imposto estimado para o período, ou seja, de 18.558,25. O imposto estimado para o período será o valor que vai constar da demonstração dos resultados da empresa na parte que vem logo a seguir ao resultado antes de impostos, imposto sobre o rendimento do período. E, portanto, 18.258,25 é o valor do imposto desta empresa. O resultado líquido do período será o resultado antes de impostos menos o imposto calculado na base das regras fiscais. Portanto, esta empresa tem um resultado líquido do período, apresenta um resultado líquido do período de 81.741,75 e um imposto de 18.258,25. Imposto estimado para o período de 18.258,25. Com estas duas verbas, podemos
concluir o quadro número 7 da Declaração Modelo 22. Ora, iniciando o quadro número 7, onde nós já fomos apontando as várias correções, temos no campo 701 o resultado líquido do período da empresa. 81.741,75. Portanto, resultado líquido do período, variação patrimonial negativa, primeira soma algébrica, 66.741,75, o resultado líquido do período menos a variação patrimonial negativa. O imposto calculado, ele vai ser considerado ajustamento fiscal a crescer. Ou seja, o imposto estimado para o período terá de ser colocado, inserido no campo 724 IRC, incluindo as tributações autónomas. Ou seja, temos 18.258,25. O valor inserido no campo 701, resultado líquido do período, mais o valor inserido no agora campo 724, imposto estimado para o período, terá de ser o resultado antes de impostos. O campo 701 de 81.741,75 mais o campo 724 são 100.000 euros, como é lógico. E, portanto, a partir daqui temos o quadro 7 todo preenchido no que diz respeito à informação desta empresa e é-nos apresentado aqui na declaração modelo 22 o lucro tributável no campo 778 de 90.570 euros. Exatamente conforme temos aqui no esquema que acabamos de ver. Portanto, aqui neste quadro onde eu fiz a estimativa, tinha então um lucro tributável de 90.570, exatamente como agora o ponto de chegada aqui do modelo 22 no lucro tributável. Está concluído o quadro 7 da declaração modelo 22. O quadro número 7 conclui-se ou com prejuízo para efeitos fiscais ou com lucro tributável. No nosso caso, lucro tributável de 90.570. Temos aqui a orientação que este valor terá de ser a transportar para o quadro 9. Portanto, vamos ter de transportar para o quadro 9 o lucro tributável de 90.570. E assim vamos fazer. Vamos então aqui ao quadro número 9 da declaração modelo 22, subir um bocadinho para que se consiga ver aqui do lado esquerdo os vários quadros. Portanto, o quadro número 9, apuramento da matéria coletável e, logo no início, se existisse prejuízo fiscal, colocaríamos ali o valor negativo do ano, mas como se verificou lucro tributável, colocamos no campo 302 o valor positivo de 90.570 euros. Portanto, está aqui feito o transporte do quadro 07 anterior. E vai ser agora que vamos proceder à questão da dedução dos prejuízos fiscais. Conforme nos recordamos, esta entidade tinha prejuízos de anos anteriores de 12.000 euros. Ora, vamos ao quadro número 9 e vamos indicar o conjunto de prejuízos fiscais dedutíveis. São 12.000 euros. Uma vez que 12.000 euros é inferior a 65% de 90.570 euros, significa que 12.000 euros é integralmente deduzido. Então, se no 303 colocamos os prejuízos fiscais dedutíveis, no 309
vamos colocar os prejuízos fiscais que vão efetivamente ser deduzidos, ou seja, 12.000 euros. Porque nós só podemos deduzir prejuízos fiscais ano a ano até, atualmente, 65% do valor do lucro tributável. Portanto, podemos considerar os prejuízos fiscais deduzidos de 12.000 euros. E isto vai formar agora a denominada matéria coletável, que é transposta para a declaração aqui no quadro 300, no campo 311 do quadro 09, matéria coletável, assim como para o campo 346, que finaliza o quadro 09 da declaração modelo 22, campo 346, matéria coletável de 78.570. 78.570. E agora vamos passar para o preenchimento do quadro número 10 da declaração modelo 22 para apurar o respectivo imposto. Ou seja, tendo como base uma matéria coletável de 78.570, seguidamente faremos o cálculo do imposto da empresa a partir do quadro número 10 da declaração modelo 22. Quadro número 10, cálculo do imposto. Ora, aos primeiros 50.000 euros de matéria coletável, aplicar-se-á a taxa de 17%, ou seja, 8.500 euros. Esta é uma taxa de 17% aos primeiros 50.000 euros de matéria coletável que só se aplica a partir de 2023. Está bem? Portanto, as declarações modelo 22 apresentadas relativamente ao ano de 2022, apresentadas até ao dia 31 de março de 2000, até ao dia 31 de maio de 2023, ainda teriam de ser considerados 17% aos primeiros 25.000 euros. Mas o Orçamento Geral do Estado, a partir de 2023, considera que pequenas e médias empresas e empresas denominadas Small Mid Cap, aos primeiros 50.000 euros de matéria coletável, aplicarão 17%. E a diferença, esta empresa teve uma matéria coletável de 78.570, menos 50.000 euros, vamos aplicar a taxa de 21%, ou seja, 5.999,70 ao excesso, portanto, a matéria coletável menos 50.000 euros, vezes 21%, 5.997,70, o que forma a denominada coleta de 14.999,70, assim como já tínhamos aqui o respectivo valor da coleta, 14.499,70. A derrama municipal baseia-se no lucro tributável da empresa multiplicado pela taxa de 1,5%, o que dá 1.358,55. Ora, vamos então aqui colocar o valor da derrama municipal a que a empresa vai estar submetida. A derrama municipal consta do campo 364 do quadro número 10, então é de 1.358,55. O valor das tributações autónomas no campo 365 foram de 2.400. E se nós somarmos o valor da coleta, também aqui denominado por IRC liquidado, o valor da coleta total, ou no caso concreto desta empresa, também denominado IRC liquidado,
mais a derrama municipal, mais as tributações autónomas, temos 18.558,25, que foi o valor do nosso imposto estimado. Todavia, de acordo com os nossos dados, ao longo do ano já foram feitos adiantamentos por conta deste valor, através de retenções na fonte efetuadas por terceiros, de 400 euros, e através de pagamentos por conta de 3.000 euros. Então temos um total de 3.400 euros de valores já considerados por conta do imposto, que agora vamos ter o direito de deduzir. Então, ainda no quadro 10, vamos deduzir as retenções na fonte no campo 359, 400 euros, e vamos deduzir os pagamentos por conta que esta empresa fez ao longo do ano. 3.000 euros terá sido uma primeira prestação feita no mês de julho, uma segunda prestação feita no mês de setembro, até ao final de cada um destes meses, e uma terceira e última prestação até ao dia 15 de dezembro, de 1.000 euros cada uma. Totalizou 3.000 euros de adiantamentos por via de pagamentos por conta do imposto. Portanto, esta empresa, no fundo, antecipou pela via de retenções efetuadas por terceiros e de pagamentos por conta de 3.400 euros, o que significa que o valor que vai pagar passará a ser de 14.858,25, porque estes valores foram agora descontados, porque os 18.258,25, que era o imposto estimado para o período, não se traduz no valor que vai ser pago, porque efetivamente já foram antecipados os valores aqui evidenciados, resta pagar 14.858,25. A declaração modelo 22 apresenta efetivamente o valor ainda a pagar. Se nós eventualmente tivéssemos tido pagamentos por conta e eventuais retenções efetuadas por terceiros acima do montante liquidado, mais as tributações autónomas, mais a derrama, teríamos um reembolso. Ou seja, teríamos total a recuperar. Não é o caso, ou seja, ainda vamos ter de pagar 14.858,25. Ora, estas retenções na fonte de 400 euros foram retenções na fonte efetuadas por entidades, por terceiros, que nos pagaram determinado tipo de rendimentos. Poderão ter sido rendimentos de capitais, rendimentos de prediais, pagaram-nos determinados tipos de rendimentos e sobre esses rendimentos, no ato de colocar à disposição do titular, que somos nós, foi feita uma retenção. E o total das retenções na fonte, 400 euros. E significa que, ao preencher o campo 359, teremos de justificar quem foram as entidades retentoras. Então, é preciso preencher o quadro número 12 de retenções na fonte, onde vamos adicionar linhas, colocando o número de identificação fiscal das tais entidades que retiveram à nossa empresa. Eu vou colocar, por exemplo, foi a entidade cujo número fiscal é este que eu estou aqui a colocar e que foi a única, fez uma retenção. Podemos até colocar duas, só para não ficarmos com a ideia que seria só uma. Portanto, 250 euros foi a retenção que esta entidade nos fez e que, obviamente, pelo princípio da substituição tributária, pagou ao fisco até ao dia 20 do mês seguinte. E depois uma outra entidade, com este número de contribuinte, ter-nos-á feito 150 euros de retenção em sede de IRC, totalizando assim os dois valores, os 400 euros. Portanto, está justificado o número fiscal das entidades terceiras que nos retiveram os valores, que os pagaram às finanças pela via da substituição tributária. É um valor que já está adiantado e, portanto, tivemos no quadro 10 a possibilidade
de deduzir o valor e está assim justificado no quadro número 12. Ora, em relação a esta situação, esta declaração modelo 22, ela teria de ser acompanhada pelo anexo D dos benefícios fiscais. Isto porque a nossa empresa, no fundo, ela está a utilizar efetivamente benefícios fiscais porque a empresa teve redução da taxa de IRC. Aos primeiros 50 mil euros aplicou apenas 17% e também teve um benefício fiscal que operou por dedução ao rendimento. Ou seja, no quadro 7, se nos recordamos, nós colocamos a deduzir um determinado valor de 400 euros no campo 774 como benefício fiscal. Quando as empresas declaram na declaração modelo 22 benefícios fiscais, terão de acompanhar a declaração modelo 22 com o anexo D, ou seja, o anexo benefícios fiscais. E no quadro 4 deste anexo, vamos justificar os benefícios fiscais que entraram por dedução ao rendimento. Ou seja, aqueles que foram colocados no tal campo 774. Bom, eu não tenho aqui informação no enunciado que tipo de benefício fiscal foi, qual a base legal do benefício fiscal. No enunciado, nós apenas temos como dados que a empresa usufruiu de um benefício fiscal que operou por dedução ao rendimento, mas eu vou considerar, por exemplo, que terá sido um benefício fiscal de uma majoração, por exemplo, de um donativo que a empresa concedeu, nomeadamente no âmbito de um mecenato. Por exemplo, um mecenato social, do artigo 62. E, portanto, a empresa coloca ali o valor da majoração que foi aplicada ao valor do donativo e terão sido, então, os tais 400 euros. Relativamente, portanto, porque este quadro 4 ele faz o elenco dos vários tipos de benefícios fiscais que operam por dedução ao rendimento e que estão presentes no campo 774 do quadro 7 da Declaração Modelo 22. Depois aqui temos de justificar colocando um a um e o somatório que vier no campo final 411 corresponde ao valor que colocamos no campo 774 do quadro 7 da Declaração Modelo 22. Ainda temos a questão da taxa do IRC, porque aos primeiros 50 mil euros nós aplicamos apenas, portanto, aplicamos 17% aos primeiros 50 mil euros. Portanto, tivemos uma redução da nossa taxa. Isto é feito no anexo D, no quadro 9. Aqui no portal das finanças ainda está o valor a utilizar em 2022, quando se entrega a declaração de 2023, mas as próximas declarações modelo 22, na base do Orçamento Geral do Estado para o ano 2023, este valor passou para 50 mil euros. Portanto, se eu aplicasse 21% a 50 mil euros, eu teria 10.500 euros. Na verdade, eu apliquei 17% a 50 mil euros. E, portanto, entre 21% vezes 50 mil euros e 17% vezes 50 mil euros, que foi aquilo que eu apliquei, eu consegui uma redução do meu imposto de 2.000 euros. E, portanto, eu coloco a redução que obtive ao IRC pela via de utilizar 17% em vez de 21% aos primeiros 50 mil euros. E, portanto, eu consegui uma redução
de 2.000 euros do imposto. No fundo, é só fazer 21% de 50 mil menos 17% de 50 mil. Temos ali o nosso benefício por aplicarmos 17% e não 21%. E, portanto, temos de identificar ali a respectiva redução da taxa. Bom, e temos então, assim, a nossa declaração modelo 22 preenchida e, portanto, também todo este quadro foi visto. Para finalizar, apenas a taxa efetiva de IRC. Bom, as taxas nominais são aquelas que constam da lei. Portanto, eu utilizei 17% aos primeiros 50 mil euros, mais 21%. Ao excesso da matéria coletável perante 50 mil euros, apliquei as tributações autónomas, apliquei a derrama de 1,5%. Tudo isso são taxas nominais. Mas a verdade é que eu quero saber qual a taxa efetiva de IRC desta empresa. A taxa efetiva de IRC ela é calculada da seguinte forma. Nós, para calcularmos a denominada taxa efetiva de imposto, vamos dividir o imposto estimado do período, 18.258,25, pelo resultado antes de impostos da empresa. E dá 18,26%. Esta é a taxa efetiva da empresa. Ou seja, pela via das correções fiscais, não aplicamos as taxas sobre 100 mil euros, aplicamos sobre um valor diferente, porque fizemos uma série de correções fiscais, o que fez com que o resultado contabilístico evoluísse até ao resultado fiscal. Tivemos ainda os prejuízos para a obtenção da matéria coletável. Foi sobre a matéria coletável, valor já altamente corrigido, não é? De todas as correções anteriores que foram aplicadas às taxas. E, finalmente, eu posso dizer que tive uma taxa efetiva de imposto que resulta do quociente do resultado líquido, do quociente do imposto estimado para o período e do resultado antes de impostos, imposto estimado para o período a dividir pelo resultado antes de impostos. A minha taxa efetiva de IRC é de 18,26%. E assim temos concluído o caso prático número 2. De seguida vamos avançar para o caso número 3. Muito obrigado por ter visualizado esta videoaula e até à próxima.